Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? E hoje eu queria conversar com vocês aqui sobre um tema bem específico, tá até aqui em tela, com certeza é nítido para todo mundo ver. Mas antes disso eu queria fazer um preâmbulo. Muitas vezes, quando a gente faz alguns vídeos aqui, a gente tem dificuldade de anunciar eles. A gente acaba anunciando em outras plataformas, mas no YouTube é um pouco difícil. Apesar da legislação brasileira, ela, trazer a liberdade de expressão, a plataforma do YouTube, ela bloqueia, ela, na verdade, ela faz um downgrade, ela bloqueia alguns anúncios que a gente tenta fazer por causa de algumas palavras, principalmente quando se fala de temas políticos, que é um dos temas aqui que a gente gosta de falar, política, cultura, enfim, tudo que envolve esses temas que são mais complexos, Então, primeiro eu queria pedir ajuda e compreensão de vocês para poder dar o like, compartilhar, se inscrever no canal, se é um conteúdo que te interessa, e também entender que a gente vai começar a usar algumas palavras mais lúdicas aqui agora, tipo bombordo e boreste, entendeu? Para poder descrever alguns temas como esses e falar algumas coisas que a gente gosta de falar, quer trocar com você, futuramente a gente quer incrementar aqui e criar um podcast em relação a isso. O estúdio já está em preparação, a gente já está construindo o estúdio, que é justamente onde eu estou. Então, é uma coisa que vai estar chegando aí para todo mundo daqui a pouquinho, bem em breve. A gente vai ter conteúdos bem diferentes, bem legais, bem abrangentes, que é o que a gente quer trazer para vocês, ok? Então, vamos lá. Eu tentei pegar aqui alguns tweets que sejam mais lúdicos, justamente para a gente não esbarrar nesses desafios. Então, vamos lá. Coragem é para poucos, bananinha é um covarde. Aí a gente tem aqui, essas figuras aqui em vermelho, essa figura aqui em azul. Aí a gente tem várias críticas aqui, ao chamado Eduardo Bananinha. E o que eu quero trazer em relação a isso é a noção de como o pessoal de Bombordo é muito mais ideologicamente firme do que o pessoal de Boreste, Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, isso é uma crítica, mas é uma crítica que ela é para ser construtiva. Ela é para fazer a gente pensar, ela é para a gente utilizar como algo construtivo, tá certo? Você vê, essa atitude do Eduardo é uma atitude que, obviamente, eu não estou nos sapatos dele, nenhum de nós está. Imagino que ele deva ter os motivos dele. Mas certamente é uma atitude que tem um efeito muito ruim para essa nave-mãe localizada no hemisfério sul que a gente habita, certo? Então, do ponto de vista do pessoal de Bareste. Porque o que isso faz? Isso faz com que esse outro lado aqui acabe utilizando isso como um arcabouço moral para se entender superior. E o fato dele ter saído do Brasil, da forma como ele saiu, pelas atitudes que ele demonstrou, pelo menos as que eu vi, acaba dando esse arcabouço moral para esse lado, gritar e falar muito. E, de uma certa maneira, até ter razão em algumas palavras utilizadas, porque acaba tornando ele, de uma certa maneira, não sei se a palavra é hipócrita, mas ele acaba se contradizendo em algumas atitudes e palavras que ele utilizou no passado contra outras pessoas também do outro lado. Uma atitude de um líder, ou uma pessoa que quer se dizer como líder, essa pessoa tem que entender que ela tem que ter atitudes firmes, tem que ter atitudes fortes, tem que ter atitudes que muitas vezes desafiam o status quo e sabendo que isso vai trazer efeitos muito ruins para a sua própria vida, como a perda da sua liberdade, por exemplo. Só que o que esse pessoal aqui não entende, o pessoal de Boreste, é que o pessoal de Bombordo está totalmente disposto e a favor de pagar esse preço se for necessário
para que a sua ideologia vença. E é por isso que eles estão no poder hoje em dia. Ou parte do motivo. E o pessoal de Boreste, nessa nossa nave-mãe aqui no Hemisfério Sul, tem tanta dificuldade porque, ideologicamente, muitas vezes não são tão firmes. Pelo menos ao que parece ou que as atitudes demonstram. E por causa disso, a população da nave-mãe, que às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro, né, dentro desse barco, olha e fala, bom, peraí, o pessoal de lá é firme, o pessoal fala com convicção, o pessoal pode estar mentindo, que beleza, mas o pessoal convence pela convicção que eles têm, e as pessoas que não têm educação, ou não têm conhecimento, ou não têm a visão, e não necessariamente por culpa delas, mas porque não tiveram acesso à educação, acabam indo para esse lado porque não entendem o que está acontecendo, muitas vezes. Então, a força, principalmente a força moral, é algo que se demonstra não só nas palavras, mas nas atitudes. E eu entendo que por mais difícil que possa ter sido, ou possa estar sendo, essa dificuldade que o Eduardo esteja passando, ou está passando, ele deveria ter ficado e ter enfrentado essa dificuldade de frente. Porque aí ele teria moral. Por mais que o pessoal fosse para o Twitter e fosse falar a mesma coisa que eles estão falando aqui, tem né, tweets aqui que só estão utilizando aqui para poder denegrir a imagem, né? E isso traz uma imagem de força do pessoal do Bombordo. As pessoas acabam vendo isso e muitas pessoas seguem essa força, apesar de ser uma força falsa, na minha opinião, nesse contexto específico, acaba atraindo muita gente. Um líder, ele tem que ser capaz de enfrentar esse tipo de dificuldade, custe o que custar. E desculpa, meu amigo, se você está nessa arena, você tem que batalhar. Você não pode se acovardar. Ou você faz um movimento muito estratégico e depois você volta com uma avalanche por cima, entendeu? E faz um efeito de retorno forte, firme, falar, tá vendo? Ó, pessoal, foi por isso que eu fiz isso. Para todo mundo falar, beleza, tinha um grande plano por trás. Ou então, meu amigo, se ficar só nisso, acabou a força moral que essa pessoa poderia ter. Acabou. Porque vai ser reconhecido sempre por essa atitude. Então, e não adianta falar assim, mas é porque você não está nos pés dele. Sim, realmente é verdade. Eu imagino que deva ter sido uma decisão muito difícil. Ainda assim, se você está na arena pública, não tem jeito. Você tem que enfrentar o que tiver que ser enfrentado. O que acontece no Brasil, ou o que acontece nesse nosso barco, nessa nossa nave-mãe no Hemisfério Sul, é uma guerra ideológica. É uma guerra de ideologias, onde você tem um lado, você tem o outro do barco, e você tem o povo no meio. E o povo tem que escolher para onde vai. Isso soa muito ruim para o pessoal do Boreste. Soa muito ruim. E isso vai ser usado para denegrir essa imagem. Porque, olha, se você não tem nada para esconder, por que você está fugindo? A gente pode entender e saber da questão, né, lá do TF, lá de cima, né, lá de cima. Mas o que a gente não pode deixar de também ter em mente é que isso faz com que as lideranças desse lado aqui fiquem cada vez mais reprimidas. E cadê?
Cadê as lideranças? Eu não necessariamente considero ele ou considerei ele como uma liderança, nunca, para ser bem sincero. Nunca considerei ele como uma liderança, mas muitas pessoas consideram. Faltam líderes para esse pessoal de cá, para o pessoal do Bareste. Faltam líderes, e é disso que a gente precisa. Líderes. Não necessariamente de um lado ou de outro, mas pessoas que liderem. Mas pessoas que liderem com ideologias boas. Eu não entendo que a ideologia atual desse pessoal de cá, do Bombordo, é muito boa. Não entendo que não. É muita agenda woke, muito progressivismo excessivo, muitas ações que são nitidamente para ganhar voto, mas ao mesmo tempo vão trazer efeitos nefastos para a economia. E aí o cara acha que, porque vai ter isenção de imposto de renda no valor de R$5.000. Ótimo. Tudo bem, é uma excelente questão. Mas se o preço de tudo ficar mais caro, meu amigo, a sua isenção de imposto de renda não vai fazer a menor diferença. É um efeito só para ganhar teu voto. Mas se a luz, a carne, o ovo, a água, se tudo ficar mais caro, a sua isenção não vai fazer a menor diferença. E é isso que muitas pessoas não entendem, por exemplo. Então, faltam líderes. Precisamos de líderes. O pessoal de Boreste aqui está sem liderança. Está realmente sem liderança. Tem o B, o grande B lá, o tal do B, né? Grande no sentido de, não de ser, enfim, vocês entenderam, né? Só para entender quem é. E é uma liderança, sim, é uma liderança que está sob a mira do grande TF, mas ainda assim é complicado. A gente precisa de lideranças nesse lado. Então, eu fico por aqui. Não é uma notícia boa, é uma péssima notícia. Eu acho que enfraquece muito o lado do Boreste, mas é algo que a gente precisa. Então, vamos ficar ligado nisso para a gente não deixar se perder em tudo isso que está sendo feito. Certo? Um abraço e até a próxima.